possamos tomar a palavra de Deus e possamos pedir a Deus que fale ao nosso coração. Amém? Esse é o livro sagrado, você crê nele? Esta é a palavra de Deus, você aceita a palavra de Deus? Vamos orar? Obrigado, Senhor, porque nesta manhã nós estamos na tua santa presença. Ó Senhor, isso é demais para nosso entendimento, porque não dá para equiparar a tua santidade e a nossa incapacidade. A tua beleza, ó Deus, nos encanta nesta manhã, porque o Senhor nos aceita como estamos, para que o Senhor nos enche com o Espírito, para sermos como o Senhor quer que sejamos. Então fala, Senhor, estamos abertos e necessitados de ouvir a tua voz, no nome de Jesus. Amém. Amados, a palavra de Deus, Apocalipse, todos os dias você e eu precisamos estudar a Bíblia. Não abra mão deste privilégio. Sem estudar a Bíblia, não saberemos o destino que nós vamos ter de felicidade. Capítulo 18 de Apocalipse e o versículo 1. Apocalipse é um livro que precisa ser estudado pela nossa geração. Apocalipse e Daniel são os livros que precisam ser abertos nesses dias que vivemos tão difíceis, nesses momentos tão especiais. Falar em momento especial, eu queria dar uma notícia para você. As pragas, os juízos estão caindo. Vocês sabiam disso? Isso é profético. São os chamados juízos de advertência. São os chamados juízos chamativos para o ser humano se voltar mais para Deus. Você já observou bem, quando acontece uma tragédia, naturalmente muitas pessoas se voltam para a Bíblia, para Deus. Então a pandemia é uma delas, veio para ficar, não vai acabar. Dessa vem outra, e aí o fim, e nós vamos para a eternidade. Amém? É profético, é bíblico isso. Vamos lá, Apocalipse capítulo 18, versículo 1. Eu espero que você nesta manhã e eu também possamos agradecer a Deus pela Bíblia. Como pastor desta igreja e como pastor cristão, eu não posso pregar um sermão que não seja bíblico. Eu não posso pregar as minhas próprias ideias. Eu não posso pregar as minhas próprias convicções. Então tá bom, vamos lá. Eu preciso pregar as minhas convicções. Eu preciso pregar as minhas ideias com base na palavra de Deus. Se as minhas convicções são bíblicas, tenho que pregar. Se as minhas ideias são bíblicas, eu tenho que pregar. Por isso eu peço paciência da igreja comigo, nesse nosso segundo ano com vocês, tá bom? Porque eu tenho um compromisso com o meu chefe. O meu chefe manda e eu tenho que obedecer. E ai de mim, se eu não obedecer o meu chefe. Meu chefe mora logo ali, no trono da eternidade, o soberano Rei do Universo, o nosso Deus. Tá bom? É porque eu estou começando, é a primeira sermão deste ano com vocês, e eu já estou pedindo a paciência da igreja para mais um ano da palavra de Deus. Cumprimento profético, Apocalipse 18, verso 1. Acontecerá muito em breve através da chuva serôdia. A chuva temporã desperta o coração para buscar a chuva serôdia. O que é a chuva serôdia? É a chuva da bênção da espiritualidade no coração humano. A chuva serôdia é a chuva da bênção do poder do Espírito, que transforma a vida, que restaura o coração à imagem e à semelhança de Deus. Quem era você antes de conhecer a Cristo? Quem era eu antes de conhecer a Cristo? Quem sou eu e quem é você ao longo da vida no processo da santificação após conhecer a Cristo? Uma nova criatura, que ainda continua sendo pecador, que ainda continua sujeito e sujeita ao quê? A pecar, mas que busca cada vez mais o poder de Deus para a transformação. Que ano será 2022 para você e para mim? Meus amados, eu queria pedir que colocassem a foto de um homem chamado Ted Wilson. Ted Wilson é filho de um ex-presidente da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu tive o privilégio de ouvir numa igreja de
30 membros, o nosso presidente Neil Wilson, em 1991, 92. Eles são bem parecidos. Essa é a foto do pastor Ted Wilson. Pastor Ted Wilson foi eleito pela Igreja Adventista do Sétimo Dia em Assembleia Mundial no ano 2010. No ano 2015, ele foi reeleito presidente mundial da Igreja Adventista do Sétimo Dia, e ele deveria encerrar o seu mandato no ano 2020, que foi o ano retrasado. Por causa da pandemia, se estendeu mais 2 anos o seu mandato, e ele vai agora, no mês de junho deste ano, ser aposentado, com 50 anos de obra. Deveria trabalhar 35. Ele achou que era pouco, estendeu mais 15 anos para trabalhar para o Senhor. Amém, irmãos? Ele está com mais de 70 anos de idade. Essa é uma das fotos mais recentes dele. E o pastor Ted Wilson foi escolhido por Deus, não pela igreja. Vamos lá, vamos começar sério aqui. Irmãos, nós temos que crer que ou Deus escolhe, ou Ele permite o ser humano escolher. Então, quando a igreja se reúne para escolher um presidente, para escolher um pastor para uma igreja, nós temos que acreditar que Deus está permitindo, ou é Ele realmente que está colocando. Por que eu estou falando sobre isso? Se quiser pode tirar, eu só coloquei a foto porque alguns aqui talvez não conheçam o nosso presidente mundial da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Deus chamou um homem, pastor Ted Wilson, para liderar o seu povo em tempos difíceis. Ele sabia da responsabilidade e ele aceitou o chamado de Deus para liderar essa igreja. Queria dizer para você que não foi fácil. Eu estava lá na Assembleia em 2015. Eu sei que tem amigos aqui que talvez estão pela primeira vez. Aqui na Igreja Adventista a gente não corta muita volta, não. Aqui na Igreja Adventista a gente fala dos nossos defeitos e fala da palavra de Deus. Eu queria dizer para você que se Deus trouxe você aqui hoje, talvez você vai ouvir algo que é uma surpresa. Deus pode falar ao coração. Sabe, meus amados, o inimigo sempre buscou interferir no andamento da obra do Senhor. O inimigo sempre buscou interferir para impedir que Deus escolhesse e colocasse homens segundo o seu coração na obra. Isso aconteceu com o povo de Israel, não foi diferente com Israel. Por exemplo, o inimigo deu um jeitinho para que Acabe fosse rei de Israel, e ele casasse com uma terrível mulher demoníaca chamada Jezabel. Olha aí, Deus poderia ter impedido? Poderia, mas Deus permitiu, e o povo foi provado com aquela liderança, e ele levou o povo de Israel ao buraco, ao abismo da idolatria, a ponto que Deus depois levantou Elias e fez o quê? Acabe chegou para ele: você é o perturbador da igreja do Concórdia? Você é o perturbador da igreja de Israel? Ele disse: não, você, o homem escolhido por Deus para liderar essa igreja na consagração, você está levando Israel à perdição. E lá no Monte Carmelo, Elias então diz: quem é de Deus, vem para cá. Quem é do demônio, fica do lado de lá. E aí você sabe o que aconteceu com os profetas de Baal. Mas eu queria voltar agora a sua atenção. Esse homem que foi escolhido por Deus, Ted Wilson, 7 pontos ele tem trabalhado ao longo de 12 anos com essa igreja. E eu, como pastor, irmãos, é meu dever crer que Deus escolheu o presidente mundial da igreja, e que o norte que ele deu, e a liderança que está aqui presente agora, eu queria convidar vocês a estarem atentos a isso. Isso é de suma importância. Nós não podemos abrir mão de crer que Deus lidera esta igreja, porque nós cremos que nós fazemos parte do povo remanescente de Deus. Então vamos lá, 12 pontos. Primeiro, Ted Wilson buscou levar a igreja
a buscar o Espírito Santo, batismo do Espírito Santo, 12 anos falando para a igreja, ore pelo Espírito Santo. Por quê? Porque ele aprendeu que os discípulos, vamos seguir lá rapidinho. Segundo, porque é o Espírito Santo que leva a igreja à santificação. Segundo, estude a palavra de Deus, estude a Bíblia. Ted Wilson falou sobre isso. Terceiro, Ted Wilson falou, viva uma vida de oração. Ted Wilson falou isso. Quarto, Ted Wilson falou, atentem para o dom profético. Em Ellen White, Ted Wilson sabia o que estava falando. Eu sei que eu estou falando para vocês com relação ao dom profético, com relação à Bíblia e oração. Quinto, ele chamou a igreja por reavivamento e reforma. Ressuscite a vida espiritual e reforme a sua vida nos conformes de Deus. Sexto, Ted Wilson chamou a igreja para proclamar as 3 mensagens angélicas e a mensagem do santuário. Nós estaremos com vocês dentro do programa, seria agora o mês que vem, mas nós tivemos que ajustar aí o itinerário. Quando vocês olharem lá no mural, estará lá primeiro, segundo, terceiro sábado, primeira, segunda, terceira mensagem angélica, mas nós vamos jogar para o mês seguinte, para o mês de abril. Não vai ser possível fazer com vocês, mas eu queria convidar vocês a não perderem. Precisamos saber quais são as 3 mensagens, porque precisamos viver e pregar as 3 mensagens angélicas. As 3 mensagens angélicas, ela cutuca a besta, ela mexe com o dragão, ela incomoda o protestantismo apostatado. Pastor, que linguagem é essa? Ela desafia os 3 espíritos de ramos de Apocalipse. Que isso, pastor? Então eu queria convidar você para vir aqui. Nós vamos colocar novamente o itinerário, você precisa conhecer, e eu também. Nós precisamos saber sobre essa, como foi a queda de Babilônia, segunda mensagem angélica, tá bom? Vamos estudar sobre isso, e o pastor Ted Wilson chamou a igreja para isso. Ponto 6, e o santuário. Vamos estudar esse ano, irmãos, de forma detalhada o santuário. Espero que você não se canse. Vai ter mês que eu vou passar aqui 4 sábados aqui na frente. Ailton sabe muito bem disso. Lá na igreja do Laguna foram só 7 sábados seguidos, viu, Maurício? Talvez eu dou uma folga aqui, faz 3, né, Ricardo? Não cansa tanto assim. Mas vamos lá. E sétimo, esse aqui eu queria que vocês atentassem de forma muito especial. Isso aqui tem ligação com a apostasia ômega. Pastor, o que é isso? Isso é bíblico. Apostasia alfa e ômega acontecendo dentro do remanescente. Que isso, pastor? Isso não pode acontecer. Pois é, o povo de Israel era o povo de Deus, aconteceu apostasia. Ao longo da Idade Média, os cristãos fiéis, mesmo sendo perseguidos, muitos experimentaram apostasia. Pastor Ted Wilson levanta e ele usa uma expressão que eu não esqueci em 2010: stay away, fique fora. Mais ou menos essa tradução em inglês. Nesta manhã eu gostaria de que a gente pudesse ter o nosso lema aqui: so far away, mas tão longe, tão distante. Isso. O que o pastor Ted Wilson procurou colocar com essa expressão? Afastem-se das propostas emergentes que vêm de fora e do mundanismo. Existem muitas igrejas, e o interessante é que quando você vai conversando com as pessoas, eles vão dizendo: essa igreja tem esse perfil, essa igreja tem esse perfil, aquela igreja tem aquele outro perfil, e são todas chamadas Igreja Adventista do Sétimo Dia. Recentemente alguém me perguntou: pastor, aquela igreja, eu não vou falar o nome, você achou que eu ia falar? Aquela igreja, pastor, com aquele nome, o que significa aquilo? E eu tive que gastar alguns minutos explicando que aquela igreja tinha uma proposta diferenciada. Qual é a proposta de Deus para esta igreja? Anciões, líderes desta igreja. Sabe, meus queridos, que alegria para mim é quando me perguntam: você é pastor de onde? Sou pastor da igreja da Concórdia. Ah, primeira igreja de Belo Horizonte. Ela continua uma igreja diferenciada? Eu digo para eles: estamos buscando ser uma igreja nos conformes de Deus. É muito triste quando alguém diz: aquela igreja, aquele perfil, aquela igreja, aquele outro perfil, aquela outra igreja, aquele outro. Qual é o perfil da igreja da Concórdia? É o perfil divino, queridos, para nós? É a igreja da Concórdia uma igreja que quer estar ligada às propostas emergentes,
ou é uma igreja da concórdia que quer estar ligada às propostas bíblicas de Deus? Amados, vamos lá. Eu creio que Deus escolheu o pastor Ted Wilson. Não foi fácil para ele. No ano 2015, foi meio que quase que ameaçado lá na Assembleia. Eu estava lá. Nós tínhamos lá cerca de 70 mil pessoas participando daquela Assembleia. A pressão para que ele cedesse. Graças a Deus que ele não cedeu. Muita coisa aconteceu nessa igreja mundial ao longo desses 12 anos. Muitas coisas ele não teve culpa. Ele não pôde segurar as rédeas. Por isso eu queria te pedir que você começasse uma oração intensa pelo novo presidente mundial da igreja a partir do mês de junho. Ore todos os dias. Peça a Deus que Ele mande o presidente que Ele quer. Um homem para continuar e dar mais intensamente o norte para a igreja. O norte da eternidade, o norte de Canaã. Vamos lá agora, essa aqui só foi uma pequena introdução. Eu queria te convidar para que a gente pudesse ver agora sobre o povo de Deus. Ao longo da Bíblia, de forma especial, a partir do capítulo 19 de Êxodo, Deus agora, ele começa uma conversa direta com o seu povo, de que ele esperava da sua igreja, e o que ele esperava dos seus líderes. Amados irmãos, há um ano, eu fui chamado por Deus para ser pastor desta igreja. Deus me trouxe para essa igreja, não foi o presidente da Associação Mineira Central. Eu gostaria que você acreditasse como eu acredito, que foi Deus que me trouxe para esta igreja. Ah, pastor, Deus te trouxe porque o seu perfil encaixa com essa igreja, uma igreja mais assim, centrada nos cuidados de música, da adoração, uma igreja cuidadosa. Não creio muito nisso. Eu já fui pastor de igreja que não tinha muito a ver com isso, e não foi fácil. Não foi fácil para mim trabalhar com a igreja, para a gente ir para os conformes, queridos. Mas, amados irmãos, eu sei qual é a minha responsabilidade diante de Deus nesse distrito, especialmente com esta igreja. E eu queria pedir você que orasse por mim. Eu queria pedir você que me perdoasse nas muitas falhas que eu vou ter esse ano com vocês aqui. Mas vou estar buscando, pelo poder de Deus, fazer a vontade divina. Amém? Queridos irmãos, a igreja existe e isso segue até o selamento, a existência dessa igreja. Até o selamento, olha bem o que eu disse. Até o selamento. Há uma diversidade muito grande nas igrejas cristãs. E na igreja adventista não é diferente. Uma diversidade de crentes com as suas diferentes ideias, com ideologias diferentes, existem no meio do povo de Deus. Por quê, pastor? Porque no povo de Deus existe dois grupos, existe o joio e existe o trigo, e isso estará existindo até o momento do selamento. No momento do selamento haverá uma separação de forma clara. Eu espero que você e eu permaneçamos dentro do povo que vai ser selado. Haverá uma sacudidura que já está acontecendo no povo de Deus. Mas pastor, eu não sei o que é isso, eu estou vindo aqui na igreja, que linguagem é essa? Esse é um atrativo para você continuar nesta igreja, porque esta é uma linguagem bíblica. Isso está em Amós. Deus sempre sacudiu o seu povo Israel. E quem foi que passou ali pelo crivo? É importante a gente saber sobre isso. Queridos irmãos, como pode um pastor agradar todos se há uma grande diversidade? Se os pensamentos são diferentes e se vivem de forma diferente no seu estilo de vida? É por isso que eu e você dependemos do Espírito Santo, porque o Espírito Santo conhece todos os corações. Amém? Queridos amados, às vezes como igreja a gente fica com muito medo, tem visitas, tem amigos que estão vindo pela primeira vez. Pastor, você vai falar de decreto? Pastor, você já vai falar de perseguição? Pastor, você vai falar do sábado? Queridos, nós vamos falar do que está na Bíblia. Por isso eu queria dizer para você, fique frio, fica tranquilo, você está na presença de Deus e Deus te ama. Deus não brinca com a sua fé. Deus não te trouxe para esta igreja por trazer. Não, Deus não faz isso, queridos. Pode o Espírito Santo traduzir as mensagens deste púlpito, seja para o pastor ou seja pelos membros da igreja. O Espírito Santo pode traduzir as mensagens e as orientações
através de quem está aqui abrindo a palavra. Por isso eu queria pedir, todos que subirem a esse púlpito, coloca a sua vida em dia com Deus, amém? Se tem algum pecado acariciado, larga isso da sua vida. Se tem alguma coisa que está contaminando o santuário da sua alma, deixa, porque aqui na frente Deus está chamando pessoas para virem cantar, para vir orar, para vir pregar, pessoas que estão buscando estar cheias do poder do Espírito Santo, amém, irmãos? Eu sou pecador igual você, mas, queridos irmãos, há uma diferença entre ser pecador e gostar de viver em pecado. Quem gosta de viver em pecado não está vivendo sob a liderança completa do Espírito Santo. Mas pastor, uma coisa é você ter um pecado e você tem dificuldade, mas está lutando. Outra coisa é você falar: ai, como é gostoso esse pecado, ai, vou planejar hoje à noite e vou pecar de novo. Aí é diferente, pecado consciente, pecado por ignorância. Vamos seguir, meus queridos, ponto 2, eu queria te falar agora sobre o ministro. Abra a Bíblia em Malaquias, capítulo 1. Malaquias, ele é o último livro do Antigo Testamento, e Malaquias foi um homem escolhido por Deus para trazer uma mensagem direta para o povo de Israel, na transição de Israel para o povo judeu agora. Entenda bem, cerca de 400 anos, há uma lacuna, há um vago, um espaço vago, do último profeta, que foi Malaquias, até o primeiro evangelista, que foi Mateus, através da vinda de Jesus. Entenda bem, nesse período houve um silêncio de Deus de mensagens para o povo, mas Deus mandou através de Malaquias. Todo o livro de Malaquias é uma clara mensagem de Deus de advertência para o seu povo. Capítulo 1 e o versículo 6 a 12. Primeiro, a mensagem é para o pastor Jurandir das Chagas, ok? Pastor dessa igreja e todos os pastores. Eu vou ler algumas partes com vocês. Capítulo 1, verso 6 diz assim: o filho honra o pai. Metade do verso: se eu sou o pai, onde está minha honra? Deus pergunta. Para quem? Para os pastores, para os sacerdotes. Porque o texto, o tópico está aí: o Senhor reprova os sacerdotes, os ministros. Sim, o ministro não fica só reprovando a igreja, não. Ele recebe a reprovação da igreja e recebe de Deus. Por quê? Porque o ministro não é perfeito, e porque o ministro precisa também receber as suas advertências. Agora ele vem no final do verso e diz: ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Que isso? Deus está pegando pesado agora. Eles perguntam então: em que te desprezamos, Senhor? E aí o Senhor começa a dizer como estava o procedimento daqueles pastores, como que aqueles sacerdotes estavam levando a nação para longe de Deus, como aqueles sacerdotes estavam afundando num abismo espiritual o povo de Deus, como eles estavam afundando a igreja. Olha o que diz aqui: ofereceis sobre o meu altar pão imundo. Eu não vou poder entrar nos detalhes aqui, um dia a gente vê isso com vocês aqui. O que mais que eles estavam fazendo? Eles dizem: em que te havemos profanado? E ele vem no verso 8 e diz: trazeis animal cego. Você sabe o contexto do povo do tabernáculo? O sacerdote, ele fazia um juízo de investigação com a ovelha. Você sabia disso? Todo israelita que levava uma ovelha para sacrifício, o sacerdote pegava, ele olhava nos mínimos detalhes: dente, se tinha cárie, se tinha se tivesse um pelo, um só, não estou dizendo uma moitinha não, um pelinho que não fosse branco, era reprovado. Por quê? Porque aquele sacrifício representava quem? Jesus, e teria que ser perfeito o cordeiro, não podia mancar. E aí agora Deus vem: vocês estão trazendo ovelha cega para mim. Aí diz mais à frente: coxo, enfermo, não é isso mal? Vamos lá, queridos, como é que eu trago para a igreja, para ofertar a Deus aqui uma adoração dessa maneira? Cego, coxo e enfermo. Que adoração que poderia ser enferma aqui para Deus? Uma música profana, por exemplo, uma música que não é sacra.
Eu vir aqui à frente para poder trazer para a igreja, por exemplo, um sermão mundano, um sermão cheio de gíria, para fazer vocês rirem. Está fora, está fora. O sacerdote, essa aplicação é correta, queridos. Sabe por quê? Porque aqui é o lugar de ofertar a Deus o nosso coração em adoração. Então eu queria pedir que a música dessa igreja fosse sacra, por favor. É meu dever como pastor. Gessé, louvado seja Deus. Música no padrão. Às vezes não está agradando essa música no padrão, porque ela parece ser uma música muito lenta, muito morta, mas nós vamos estudar sobre isso com vocês. E eu gostaria muito já de convidar todos os cantores dessa igreja, todo mundo que mexe com a música dessa igreja, para estar no sábado em que eu vou pregar um sermão que se chama A Adoração Plena e a Profecia. E a música vai entrar também dentro, tá bom? Postura de adoração, espírito de adoração. Eu queria convidar vocês, músicos, que não perdessem, porque aí nós vamos ter condições de ter aqui uma noção daquilo que é bíblico, dom profético, manual da igreja, documento oficial da igreja sobre a música de 1972 também. O que mais nós podemos ver aqui sobre o sacerdote? Verso 9, olha o que diz: suplicai o favor de Deus que vos conceda a sua graça, mas com ofertas das vossas mãos aceitará Ele a vossa pessoa. Entendeu? Está falando do sacerdote, do ministro. Como que Deus pode aceitar a oferta, a adoração do ministro, se ele permite a adoração ser relaxada de qualquer maneira? Mas pastor, lá está aqui. Vamos lá, amados. O ministro, ele é o embaixador do céu. O pastor, ele é o orientador de Deus e o guia, a guia da igreja. A igreja precisa confiar. Por isso, queridos, nós pastores precisamos receber as observações de vocês no particular. Não fica conversando e falando mal do pastor nos grupinhos. Se não tem coragem de chegar em particular para o pastor e falar: pastor, acho que você está mundano, vivendo uma vida mundana, pastor. Acho que, pastor, aquilo que você está falando da frente, o linguajar está muito vulgar. É dever, pastor, acho que você está muito radical. Fala com o pastor. E aí, queridos, o equilíbrio com base na palavra vai existir. Nem um lado e nem o outro. Qual é a função do pastor? Deus chamou Moisés e disse para Moisés: diga a Israel que eu vou libertar Israel. Nesta manhã, em nome de Jesus, amém? Eu queria dizer que se você e eu queremos, Deus vai nos libertar do pecado. Deus nos ama tanto. Eu sei que você carrega um fardo como eu. Eu sei que você, como eu, temos maus hábitos, maus costumes. Eu sei que você, como eu, temos pecado. Mas nesta manhã Deus está dizendo para você e para mim, através da sua palavra, que Deus liberta, amém? Segundo, outra função do pastor: levar o povo para Canaã. Olha o que Deus diz. Deus disse para Moisés: Moisés, vai ao povo de Israel, diga para eles que eu vou libertá-los. Moisés, agora toma o povo e leva para Canaã. Função de Moisés. Minha função como pastor desta igreja é levar você e ir junto com você para onde? Para Canaã celestial, amém? Por isso eu preciso falar do céu. Por isso eu preciso falar para você que o céu é melhor do que este mundo, que as propostas de Deus, elas são melhores para a nossa vida. Depois Deus disse para Moisés: Moisés, fala para eles que eles têm que obedecer a minha lei. Se diligentemente eles obedecerem os meus estatutos, a minha lei, eles vão ser o meu povo. Então, para ser o povo de Deus, que agrada os olhos de Deus, a menina dos olhos de Deus, nós precisamos guardar a lei de Deus. Nesta manhã eu queria te dizer, são 10 os mandamentos, amém? E o quarto mandamento é o selo de Deus para o seu povo na reta final. Queridos, não precisamos e não podemos ter medo de falar que o sábado é o dia do Senhor com base na Bíblia. De Gênesis a Apocalipse nós encontramos o sábado. De Gênesis a Apocalipse nós encontramos que o inimigo odeia o sábado. É o ponto do conflito cósmico, a adoração a Deus de forma muito especial o sábado. O sábado é o dia sagrado, separado para Deus. A gente não trabalha no sábado. A gente não vende no sábado. A gente não assiste programas nos sábados que não sejam sacros. A gente não conversa no sábado coisas que não são o quê? Conversas sagradas. Queridos e amados irmãos, Deus chega para Moisés e diz: Moisés, eu vou descer do monte e eu vou estar bem pertinho do povo. Então purifica o povo.
Vamos lá, irmãos, purificar o povo. Entenda bem, como povo de Deus, há 3 direções de purificação: purificação física, purificação intelectual, eu poderia dizer intelectual emocional, e purificação espiritual. Nossa, pastor, quanta coisa que hoje eu gostaria que você falasse 2 horas. É uma pena que existe relógio, irmãos. Digo para vocês, eu anseio, porque no céu não vai ter relógio, e nós não vamos ter tanta pressa para sair da igreja. Vamos querer sentar, Moisés, fala aí umas 10 horas, Moisés. Jesus, fala a eternidade para nós. Amados e queridos, eu tinha um texto que eu queria ler com vocês, Êxodo 19, o verso 10 e o verso 17. Não vai dar para ler com vocês por causa do tempo, mas teve um líder que foi profano, que foi perverso, e ele levou o povo para o bezerro de ouro, para o mundanismo. Ele disse para o povo: pode dançar, pode cantar os louvores e dançar. Vocês viram que eu mandei no grupinho aí um vídeo, né? Pois é, queridos, é profana a música que não é de Deus. E Arão fez isso. Mas eu queria ler com vocês qual é a função do pastor. Ezequiel 44. Esse vocês vão ficar felizes. Por quê? Porque a função do pastor é abrir a Bíblia, orientar e ensinar a igreja a buscar o poder de Deus. Ezequiel capítulo 44 e o verso 23. Meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano. O que o pastor deve fazer? O que o sacerdote deve fazer? Diferenciar diante da igreja o que é correto e o que não é correto, o que é santo e o que é profano. Anciões, por favor, se unam a mim. É nosso dever ensinar essa igreja o que é certo e o que é errado. Às vezes nós vamos ensinar o que é certo e não vai agradar, às vezes nós vamos ensinar o errado e também não vai agradar. Então nós temos que ensinar o que? Conforme a palavra do Senhor. E o que diz mais aqui? E farão discernir entre o imundo e o limpo. Amados irmãos, nós precisamos pregar a verdade presente, dar o sonido certo da trombeta. Sonido certo é a verdade presente. Deus quer um povo de boas obras. Deus quer um povo que está away do mundanismo, das propostas da apostasia ômega para os nossos dias. Para onde nós vamos? Deus guia o seu povo, amém? Por isso nós estamos seguros. Independe do pastor, Deus está guiando o seu povo. Deus ama e Ele orienta, e Ele cuida, e Ele guia o seu povo. Deus fez isso com o povo de Israel na jornada pelo deserto. Como que Ele fez? Passem na porta da casa de vocês o sangue. O que é isso, pastor? Qual é a aplicação? Passe na porta do seu coração a fé no sacrifício do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, amém? O povo de Israel entendeu e eles fizeram. Que mais? Eles saíram do Egito, no primeiro acampamento, tudo estava indo bem, eles estavam indo na direção certa para Canaã. Deus falou: retrocedam, vão para o mar. Mas Senhor, eu quero provar a fé de vocês. Sabe, queridos irmãos, chamado de Deus para nós não é para viver no mar de rosas. Nós estamos sendo provados e nós seremos provados. E Deus diz: eu vou ser glorificado na sua vida de fé, de confiança em mim, independente das circunstâncias. Quando nós confiamos em Deus, Deus é glorificado, amém? Que mais? Deus diz para ele: recebam o maná, eu quero purificar o paladar de vocês. Eu hoje estarei mudando o cardápio de vocês. Esse é um assunto sério, viu? É o braço direito da terceira mensagem angélica. Deus chega agora e diz: vocês vão esquecer a comida do Egito, eu vou dar comida para vocês, o alimento de Deus. Não se envolvam com as nações pagãs, não vão para o mundanismo, para as festas, para as danças, para a idolatria que essas nações têm. Deus diz: obedeçam a minha lei. Deus diz: tenha o foco em Canaã. Quem tem o coração no céu, o coração não está na terra, amém, irmãos? Nesta manhã, meu querido amigo, minha querida amiga, mas pastor, é tão difícil as coisas está falando. Difícil? Impossível para nós.
mas para Deus tudo é possível, nem? Tudo posso naquele que me fortalece. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais. Pastor, meu querido, minha querida, o que eu posso fazer é te pedir, confie no Senhor, descansa no Senhor. Você que é marido, quer ser o melhor marido este ano 2022, confia no Senhor. Você que é um filho e quer ser mais obediente, confia no Senhor. Você que é uma esposa, uma mãe, quer ser uma melhor educadora, que cuida, que zela pela sua família e pela educação dos seus filhos, conforme a vontade do Senhor, confia no Senhor. Um povo indo para Canaã com um coração egípcio e rebelde. Esta foi a realidade do povo de Israel, mas não precisa ser a nossa realidade, mas não pode ser a nossa realidade em 2022. Pastor, fazendo uma retrospectiva do ano 2021, eu concluo que o meu coração esteve cheio do Egito. Ok, mas nós não estamos mais em 2021. 2021 está morto, 2021 é passado, 2022 é uma realidade, e Deus quer fazer deste ano um ano diferente. Quem sabe vai ser o último ano da história da humanidade. Eu estou muito feliz porque tem gente até que não é da igreja e que está falando sobre o fim do mundo, amados. As coisas estão acontecendo e nós precisamos do colírio para podermos enxergar. Nós precisamos ser um povo que está indo para Canaã, cheio do coração de Canaã, amém? Um povo desligado do Egito e das propostas do Egito. Para onde nós vamos no ano 2022 como remanescente fiel de Deus? Para ser o remanescente fiel que abraça o assim diz o Senhor. Está escrito? Amém, vamos obedecer. Assim diz o Senhor, então vamos ouvir. Segundo, para ser um remanescente que proclama as 3 mensagens angélicas. Queridos irmãos, não há mais tempo para sermão água com açúcar. Queridos amados, amigos e irmãos, é tempo de profecia. É momento da igreja estudar e aprofundar os últimos acontecimentos da história. Os eventos finais estão aí se cumprindo. Terceiro e último, para ser um remanescente que vive a identidade divina para ele. De onde você é? Olha aqui na minha identidade. Conselheiro Pena. Clério, Conselheiro Pena. Tão pequena, tão simples, mas uma cidade que a gente bate no peito e diz: sou de Conselheiro Pena. Aonde quem vai, pena. Aonde quem sai, penou. Aonde quem pensa ir, vai penar. É muito quente lá, é um calor. Qual é a sua identidade? Sou mineiro, sou das Minas Gerais. Qual é a sua identidade? Sou brasileiro. Estive nos Estados Unidos por 5 anos. Era uma honra falar: eu sou Brazilian. I belong to Brazil. Eu pertenço ao Brasil. As minhas raízes são do Brasil, mas as nossas raízes não são do Brasil. As nossas raízes são da eternidade, amém? Nós somos o povo zeloso de boas obras, um povo que caminha para a eternidade. E nesta manhã eu queria convidar você a dizer para Deus: Senhor, carimba minha identidade como remanescente fiel para a eternidade, para todos os tempos. Quantos nesta manhã querem se unir ao pastor desta igreja e dizer: Senhor, nos faça o teu povo para a reta final, um povo que vai brilhar a tua glória, de Apocalipse capítulo 18, versículo 1, para chamar o mundo para Deus e para a eternidade. Quantos gostariam de dizer isso para Deus? Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar. Maravilhoso e bom Deus, Senhor, aqui na tua presença, neste recinto sagrado, na tua casa de oração, no teu lugar de restauração, no lugar de cura, no lugar de paz, aqui na tua presença, a tua palavra foi aberta e o Senhor falou o nosso coração. O Senhor disse para nós que o Senhor nos libertou do jugo deste mundo do pecado, e o Senhor vai nos levar para o céu, para a eternidade. Mas o Senhor estará conosco ainda na jornada dessa vida, nos concedendo as suas bênçãos, o pão diário, a água que sai da rocha. O Senhor estará
como uma nuvem nos protegendo, o Senhor estará como anjo do Senhor guiando-nos na trilha correta e segura em direção ao céu. Mas, Senhor, nós somos tão falhos. Ó Deus, tenha misericórdia de nós. Senhor, nós estamos tão longe de corresponder às Tuas expectativas, cada um com a sua diversidade, cada um com as suas ideias, mas nós precisamos deixar a nossa diversidade, deixar as nossas ideias para receber o Teu plano e o Teu propósito para a Tua igreja como Teu povo, um corpo onde Cristo é o cabeça. Senhor, receba as famílias dessa igreja, e que no ano 2022 sejamos o povo do Senhor, que brilha para a Tua honra e para a Tua glória. Abençoa, Senhor, por favor, nesta manhã, cada pessoa aqui, cada família. Abençoa a liderança dessa igreja, que tenham propósitos que vivam conforme a Tua vontade. E se porventura nesta manhã a Tua palavra, quando foi aberta e quando foi exposta, em algum ponto, Senhor, não agradou um ou outro, trabalha neste coração, Senhor, pois nós queremos fazer a Tua vontade, queremos viver para a Tua honra e para a Tua glória, no nome de Jesus. Amém.